Você tem ideia do poder que você tem com relação à forma como você escolhe se sentir a cada momento da sua vida? E o impacto que isso causa na sua história? Vamos conversar mais sobre isso no vídeo de hoje? Vem comigo! Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. A empresa que eu trabalho aqui na Holanda está passando por uma grande reformulação. E como resultado disso, um amigo querido meu foi dispensado. E eu quero compartilhar com vocês a reação dele com relação a essa demissão. Foi muito interessante porque num dia anterior, o CEO ia compartilhar com a gente as decisões com relação ao futuro da empresa. Eles mandaram uma mensagem, o RH mandou uma mensagem para todos os funcionários. Então você consegue imaginar o clima de tensão que estava no ar no dia seguinte, na quarta-feira? E aí, quando eu cheguei para trabalhar, eu encontrei esse amigo meu, a gente é vizinho de mesa e ele também é brasileiro. E aí eu perguntei para ele: "E aí, como é que você tá?" E ele falou para mim: "Olha, para ser bem sincero, ontem, no final do dia, quando eu recebi esse e-mail do RH, a primeira coisa que veio na minha cabeça, quando eu comecei a me sentir ansioso, foi: eu quero ficar ansioso nesse momento? Eu quero permitir que a minha ansiedade me domine?" E aí eu respondi para mim mesmo: não, hoje eu não quero. Hoje eu não quero passar por isso. Então eu escolho ficar bem. Eu escolho ficar tranquilo. Aí, Renata, eu tomei a minha melatonina e fui dormir. E no dia seguinte, quando a gente chegou lá, a gente tinha as reuniões marcadas com o RH e ele foi efetivamente dispensado. E aí você pode pensar: então ele se manteve tranquilo porque até então ele ainda não tinha sabido da notícia de que ele seria dispensado. Só que não, porque mesmo depois de ter sabido que ele seria dispensado, ele ainda se manteve muito tranquilo. Ele chegou na sala, conversou com todos nós, fez um discurso lindo de despedida e no final ele disse assim: "Hoje eu tô que nem a Elsa, letting go", que em inglês significa deixando ir. E eu achei isso lindo e é por isso que ele é uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho muita admiração. E se nós fizermos uma análise superficial dessa situação, você pode pensar: mas eu aposto que ele tem uma rede de apoio, que ele tem alguma coisa para que ele não esteja tão ansioso, para que ele esteja conseguindo se manter assim tão centrado, tão tranquilo. E a situação dele, na verdade, é que ele demorou 8 meses para conseguir esse emprego onde ele trabalhava hoje, ele precisa do emprego para continuar no país e ele não tem intenção de voltar para o Brasil nesse momento. Ele acabou de terminar um relacionamento que seria uma outra coisa que também garantiria para ele o direito de continuar morando aqui no país, porque o parceiro dele também era cidadão europeu. Enfim, se a gente fizer aí uma análise superficial, ele teria todos os motivos do mundo para estar muito preocupado com o que vem pela frente. Mas por que eu falo que esta seria apenas uma análise superficial? Porque se a gente for olhar para a verdade, a gente sabe que tudo o que nos acontece na vida, tudo, absolutamente, vem para o bem. Então, na verdade, essa reação muito bonita que ele teve de se manter centrado, de se manter o máximo do possível tranquilo, devia ser o padrão para todos nós. Mas a gente não age dessa maneira porque a gente não confia, porque a gente acaba replicando aquilo que o mundo diz pra gente. E o mundo diz que perder o emprego é muito grave, que perder o emprego é algo que pode te colocar numa situação muito difícil.
e nem sempre isso reflete a verdade. De novo, de onde vem a nossa ansiedade? A nossa ansiedade vem do medo do incerto, do medo daquilo que está nos esperando num futuro próximo. E a gente tem esse medo porque a gente acredita que o nosso futuro é previsível, que o nosso futuro é certo, quando algumas coisas da nossa vida estão encaixadas. E por mais que a gente goste de acreditar nisso, isso é uma tremenda de uma ilusão, porque o futuro ele é incerto para todos nós. A gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida amanhã. E quando a gente se alinha com essa incerteza, né, quando a gente consegue se sentir confortável nessa incerteza, a gente se abre para que a mágica aconteça, para que milagres aconteçam. Enquanto que o medo promove exatamente o contrário. Ele nos bloqueia, ele impede que a gente acesse outras possibilidades. Ele impede que a gente siga em frente, que a gente saia de um lugar que muitas vezes não combina mais com a nossa energia e vá para um outro lugar maior, para um outro lugar mais expandido, que combine mais com a nossa próxima versão, né? Com a versão que a gente está se tornando. E isso foi exatamente o que aconteceu com esse meu amigo, porque ele estava saindo de um relacionamento que não era um relacionamento legal, um relacionamento mais ou menos tóxico, né? Ele não estava vivendo uma relação boa, a outra pessoa diminuía ele demais e ele decidiu, ele teve coragem de terminar esse relacionamento. E quando ele colocou um fim nessa história, não demorou muito, ele encontrou uma outra pessoa muito mais alinhada com quem ele é. E quando isso aconteceu, ele ficou muito feliz. Ultimamente, quando a gente se encontrava no escritório, ele estava sempre com uma energia muito boa, muito leve, muito alegre e compartilhando tudo isso, né, de diferentes formas. Então, é natural que ele tenha sido dispensado nesse momento de reestruturação da empresa, porque aquele ambiente não combina mais com a pessoa que ele se tornou. A energia não combina mais. Ele precisa de um lugar que consiga absorver essa nova versão dele mesmo. E muitas vezes, quando isso acontece com a gente tem que ter certeza de que tudo vem para o bem. Porque é essa certeza que vai fazer com que a gente se mantenha nessa nossa nova vibração, com que a gente continue caminhando para frente com passos firmes, decididos. Do contrário, se a gente se acovardar diante dessa nova situação que está se desenhando, né? Se a gente se agarrar ao medo, o que vai acontecer é que a gente sim vai arrumar um outro trabalho, ninguém vai ficar desempregado para sempre, mas ele vai ser um trabalho alinhado com a nossa versão antiga. É como se a gente quisesse forçar a diminuição da nossa energia para se manter naquele lugar da nossa velha personalidade. E isso vai trazer, com certeza, muito sofrimento pra gente, porque é como se a gente não tivesse aprendido a lição. Ao invés de avançar uma casa, né, a gente está retrocedendo uma casa. E isso não é legal, porque as lições vão continuar vindo, porque a direção natural é a expansão. O universo está se expandindo o tempo todo, então é natural que a mesma coisa aconteça com a gente. Então sim, é uma escolha. A forma como a gente decide se sentir a todo momento é uma escolha que a gente faz. E como o professor David Hoffmaster compartilhou no Instagram dele essa semana, é uma escolha. Não depende do momento certo. Não é uma habilidade. A forma como a gente se sente não depende de uma determinada quantia de dinheiro, não depende de estar no lugar certo, não depende de estar com a pessoa certa. É só uma escolha. E é uma escolha que a gente faz na nossa mente. Não está relacionado de forma alguma
com nada do que a gente pode estar vivenciando e assistindo na nossa situação de vida nesse momento. O quão maravilhoso que é entender isso, o quão maravilhoso que é ter essa realização. Essa é a perfeição da nossa vida. A gente pode escolher olhar e entender tudo o que tem acontecido com a gente como um problema, ou a gente pode escolher olhar e perdoar a nossa interpretação equivocada dos fatos. E é esse ato de perdão que vai fazer a gente entender que é tudo perfeito, que tudo vem pra gente na hora certa, no momento certo, quando a gente pode lidar e que a gente pode escolher como é que a gente vai se sentir com relação a isso. A gente pode escolher se expandir, né? Ou a gente pode escolher se encolher e acreditar naquilo que o mundo fala pra gente, de situações que aparentemente são ruins, de situações que aparentemente podem ser um problema. Mas lembre-se que aquilo que num primeiro momento pode soar para você como um problema, quando você consegue manter a sua mente no lugar certo, quando você consegue manter a sua mente em paz, com clareza, pode ser que o que parecia num primeiro momento, né, ser um problema, seja na verdade um grande salto no espaço-tempo, uma grande mudança na sua realidade, para um lugar muito mais expandido, para um lugar muito mais alinhado com a nova versão que você se tornou, dentro daquilo que você vem pedindo. Então, confie. Eu quero ler para vocês um trechinho de uma lição do livro Um Curso em Milagres, que fala: o poder de decisão é meu. Essa é a lição 152. Ela diz o seguinte: ninguém pode sofrer perda, a menos que seja por sua própria decisão. Ninguém pode sofrer dor, exceto que sua própria escolha opte por esse estado. Ninguém pode ter aflição, nem medo, nem pensar que está doente, a menos que esses sejam os resultados que quer. E ninguém morre sem o próprio consentimento. Nada ocorre que não represente o teu desejo, e nada do que escolhes é omitido. Eis aqui o teu mundo, completo em todos os detalhes. Eis aqui toda a sua realidade para ti. É só aqui que está a salvação. Podes acreditar que essa posição seja extrema e por demais abrangente para ser verdadeira. Mas pode a verdade ter exceções? Se tens a dádiva de tudo, pode a perda ser real? Pode a dor ser parte da paz? Ou o pesar parte da alegria? Podem o medo e a doença entrar na mente, onde habitam o amor e a santidade perfeita? A verdade tem que abranger tudo, se é que é verdade. Não aceites opostos ou exceções, pois fazê-lo é contradizer inteiramente a verdade. A coisa que mais me emociona nesse livro e a coisa que mais me alegra também é que não existem meio termos. Ou é, ou não é. E se a gente tem o poder de escolha, a gente tem o poder de escolha e tá acabado. E aquilo que a gente escolher hoje vai definir as próximas cenas do que a gente vai viver na nossa vida. Então, escolha manter o seu coração aberto. Escolha manter o seu coração em paz. Independente daquilo que se desenha pro lado de fora. Você vai ver que mais cedo ou mais tarde a gente vai entender aquilo que está acontecendo de uma outra perspectiva.
Quantas vezes a gente já não passou por alguma coisa que num primeiro momento a gente julgou ser muito ruim para mais tarde entender que aquilo na verdade era uma dádiva? Então, vamos escolher manter o nosso coração em paz? Esse é o convite que eu faço para vocês no dia de hoje, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Lembrem de deixar aí o seu curtir. Muito obrigada e até o próximo vídeo.